Olá pessoal, sou Caio Wolf para o Detetives Improvável. Já tem um tempo que a gente não faz algum material, mas diante dessa situação das novidades, que está em toda a internet, aí cheio de canal falando das coisas mais incríveis e as diversas interpretações, tanto dos céticos quanto dos defensores dos mistérios do Egito, no âmbito do realismo fantástico. Nós resolvemos então investigar, fazer todo o apanhado e chegar à nossa opinião para trazer para vocês, sempre com aquela ética e aquela seriedade que a gente tenta desde quando começou o canal há praticamente 10 anos. Então, vou trazer para vocês aqui um material realmente que eu resolvi puxar velhos assuntos que já se sabia, que já se falava a respeito dos mistérios das pirâmides, tanto da questão das descobertas científicas, da sua estrutura, quanto também de toda aquela região do Vale do José, inclusive a própria Esfinge. Já tinha muita coisa ali que se falava a respeito de ter mais estruturas ali e que a pirâmide talvez tenha sido feita por outro povo e não os próprios egípcios. Havia algo realmente de novo sobre as pirâmides? Bem, essa é uma pergunta que a gente precisa considerar tanto do lado esotérico quanto do lado científico. Eu acho que quando você busca conhecimento hermético, esotérico, antigo, a tradição antiga, os textos de sociedades secretas, os textos de livros como de Robert Charroux e outros escritores, você chega à sua opinião, e se você for usar o caminho da ciência, você precisa então exigir métodos científicos, porque é assim que a ciência trabalha. Para você chamar algo de pesquisa científica, você tem que respeitar o método científico. Então vamos lá. O que são os fatos? Bom, houve essa nova pesquisa, realmente, usando uma tecnologia de ponta, que a gente vai detalhar mais à frente, e que veio fazendo, não durante um congresso, mas realmente foi como o lançamento de uma nova marca, de um novo produto, ou de um novo jogador para um time. Foi uma conferência de imprensa, uma coletiva de imprensa. E aí se afirmou que tinha descoberto uma vasta rede de estruturas, praticamente uma cidade lá embaixo de Gizé e de suas pirâmides. Então foi logo relacionado, para quem gosta do tema, tanto do lado científico quanto do lado esotérico, se estavam se falando das salas de Amente, um local supostamente mítico, onde ficaria o submundo, como a gente entende. Dos gregos lá tem o Hades, mas é nas salas de Amente onde tem aquele julgamento da alma. Não sei se vocês já viram que ficam os deuses, aí há uma balança onde a deusa Maat coloca sua pena, e se pergunta lá: homem, quem és tu? E então a alma do morto, o coração do morto é pesado e tem que ter a mesma leveza da pena, da asa da deusa Amet, de ter uma vida pura, sem pecados, para que ele vá para a eternidade. Então seria um lugar mítico da mitologia egípcia. Ou será que não? Bom, foi-se então, a partir dos dados interpretados, se chegou a as especulações que talvez as salas de Amente fosse algo mais físico, e que teriam sido então encontradas nas pirâmides. Então vamos a esse mapeamento do desconhecido, seguindo a tecnologia e a metodologia, como foi a opção da equipe que fez a divulgação das novas descobertas. Não foi algo de poucos dias, realmente a investigação durou alguns meses, ela já foi a continuidade de outra, que nós vamos citar um pouco mais à frente,
e empregou essas técnicas não invasivas, ou seja, não se furou a pirâmide, não se escavou a pirâmide, né? Ela simplesmente mapeou através de, vamos falar assim, dessas ondas magnéticas, né, desses radares aqui, ó, de penetração do solo, GPR, que emitem ondas magnéticas e que vão ver a composição do solo mais duro, mais rígido, onde tem espaços vazios, e daí se fazer uma imagem, né, de alta resolução, para que dali você saiba como é toda a constituição daquela área. Não vamos confundir com aquelas imagens que estão sendo encontradas na Amazônia das cidades. Aquele tipo de rastreamento, ele só vê a superfície. Esse daqui não, esse realmente é um satélite que está em órbita e que, a partir desses dados, entra no solo e vai ver até certa profundidade, né? Com mais precisão ou menos precisão, o que essas estruturas que estão sobre o solo. Então, os dados foram coletados e processados em softwares de geoprocessamento. Já são pesquisas que envolvem, aí eu vou mostrar o pesquisador principal, que também é um desses da pesquisa. Mas o que foi que a equipe disse que encontrou? Atentem para esses detalhes. O que ficou embaixo da pirâmide de Khafre? Bom, poços profundos. Então, teria, além da pirâmide, várias estruturas verticais, né, com profundidades que chegam até 640 metros e não vários quilômetros, aí como se falou, tem canal dizendo que é até 200 quilômetros. Não é isso, até porque quanto mais profundo, menos capacidade do satélite gerar esses dados. Quando a coisa está mais próxima da superfície, ele usa ondas de determinada frequência e amplitude que dá mais definição. Então, quanto mais ele aumentar essa força de profundidade, menos resolução ele tem, menos capacidade de dizer o que é o formato e a densidade. Então, o que se viu foi até 640 metros. E não batiam, né, com os métodos de construção da época, portanto, algo tão profundo. Então, a função desses poços é totalmente desconhecida, e os pesquisadores estão achando que poderia ter servido de acesso a câmeras ainda mais inferiores, ou então depósitos de águas, ou até mesmo túmulos de figuras extremamente importantes, talvez mais importantes do que qualquer faraó conhecido. Há também esses túneis em espiral. Veja, túneis em espiral. Então, alguns canais também estão dizendo que parecem ser como bobinas, que tem espirais de metais. Não, o que foi falado oficialmente durante a coletiva de imprensa foi que eram túneis em espirais. E esses túneis formavam um verdadeiro labirinto e ia interligar as áreas ainda mais profundas. E embaixo de tudo isso, essas câmaras cúbicas gigantes. Duas grandes câmaras, então, com 80 metros cada, também não tem os quilômetros, como se falou, e que representa o ponto focal da descoberta. Ela seria uma grande, um grande monumento ali, de função e finalidade desconhecidas, e que podem ser tanto para armazenamento de alguma coisa, como tesouros ou até água, ou rituais religiosos, né, os próprios rituais das salas de julgamento, né, pós-morte. Então vamos primeiro relembrar aqui quais são as pirâmides. Veja, olha, apesar desta aqui, a pirâmide de Quéops, com sua parte faltando, sua ponta, né, que se chama Pedra de Bem-Bem, parecer mais baixa sempre nas fotos, ela é a grande pirâmide, ela é a maior de todas, mas ela fica no platô, ela foi construída numa parte mais baixa, mas em altura ela é maior. Então, a de Khafre é essa aqui, que ainda tem parte do revestimento, que foi tirado durante o domínio
muçulmano e praticamente construiu as primeiras moradias e instalações da grande cidade do Cairo hoje. Aqui está a de Miquerinos e aqui as chamadas pirâmides menores, as pirâmides da rainha. Então, não vamos confundir a grande pirâmide de Quéops, né, ou de Khufu, no nome grego. Quéops é o nome grego, Khufu o nome egípcio, com nem com a de Miquerinos, né, nem a de Khafre. Ok? A pirâmide estudada então foi a de Khafre, a do meio. Aqui na pirâmide de Quéops, você veja que tem algumas características que já sugerem que as pirâmides são bem diferentes de toda a questão do Egito Antigo que também foi encontrada. Como souberam que a pirâmide de Quéops foi de Quéops? Bom, o arqueólogo, se me lembro bem, francês, achou essa estatueta e nada mais, aliás, nada mais, vírgula, ele supostamente teria achado um selo, né, aquele cartucho que tem o nome do faraó em todos os outros túmulos, geralmente uma figura que parece um formato de uma cápsula com o nome do faraó em hieróglifos dentro, e que depois se sustentou por mera questão de tradição, porque não se via como só ter feito aquele cartucho com o nome de Quéops, e até se falou que ele podia ter falsificado. Esta aqui é a imagem de dentro da pirâmide de Quéops, e vocês percebam que diferente dos túmulos, por exemplo, dos túmulos e dos templos, né, encontrados em todas as outras dinastias do Egito, nessas primeiras aqui não se colocavam nenhuma pintura. Os arqueólogos então interpretam que é meramente uma questão de época e estilo de cada dinastia, de uma dinastia para outra. Então eles dizem que primeiramente eles não adornavam, né, com pinturas e enfeites, e que depois passaram a fazê-lo. Esta é uma situação que, para os investigadores mais esotéricos do realismo fantástico, falam, e algumas sociedades secretas e a tradição antiga falam que não estão adornadas porque não são egípcias. Elas foram reaproveitadas, porém elas não foram adornadas, não foram enfeitadas com a cultura dele. E uma coisa que reforça isso, gente, ela é aqui, ó. A pirâmide de Quéops, ela aqui está vista cortada com as suas estruturas. Então eu vou explicar para vocês em minúcias, para que vocês organizem um pouco a cabeça dessas informações aí. Então aqui é a entrada original, certo? Isso é a entrada original. Olha o lacre. O tamanho dessas pedras, uma pessoa fica por aqui mais ou menos, nessa altura aqui. Então a pirâmide foi lacrada e está lacrada até hoje. A porta principal, depois de fechada, nunca cedeu. O que aconteceu foi que, durante o Império Muçulmano, eles fizeram um túnel dinamitado e chegaram nessa região aqui. Então, esse túnel vai para essa porta lacrada e chegaram nessa região. E saíram, então, desbravando a pirâmide. Graças a outros túmulos já roubados, não tem outra palavra para se colocar, já se conhecia que, pelo menos em outras dinastias mais avançadas do que os construtores de pirâmides, por exemplo, no Vale dos Reis, eles faziam falsas salas, falsas tumbas. Então, isso não foi diferente aqui. Os arqueólogos, então, interpretam que, ao chegar aqui, você não percebia essa entrada. Então a tendência era descer. Aqui tem 90 metros de profundidade e que leva a absolutamente nada. Nada. É uma sala, uma câmara subterrânea vazia que não tem nada, absolutamente. Então os arqueólogos deduziram que isso foi para enganar
quem entrasse na pirâmide atrás da alma do túmulo do rei. Sim, porque para a arqueologia, a maldição da múmia não era direcionada a homens. Eles achavam que ninguém ia entrar. Eram sim espíritos que eram contra a alma do rei, que iam lá na tumba dele roubar. E tinha para isso deuses, tanto a favor da alma do faraó quanto contra, né? Então, quando você chega numa tumba, como eu tive a oportunidade de ver, e ver lá dizendo: aquele que passar daqui será atormentado em 7 infernos, isso está se referindo aos deuses contra os que defendiam a alma do faraó, também divino, e não a ladrões. Então vamos supor que você chegou aqui, voltou frustrado e descobriu essa outra aqui. Então você era levado para essa câmara, que somente por motivo tradicional, porque também nada foi encontrado com relação à rainha ou outra coisa, se chamou Câmara da Rainha. Mas podia ser uma outra forma de enganar com uma falsa tumba, né, esses deuses que vinham roubar a alma do faraó. Hoje se considera então que a partir dessa grande galeria, se mais uma vez frustrado você encontrasse a entrada, você chegaria então na Câmara Real. Isso aqui são meras canais de ventilação, mas no mundo esotérico se fala sobre questão de alinhamento estelar. E aqui chegando, essa foi a área onde eu mostrei a vocês, nessa figura anterior. Vou voltar aqui um pouco, essa parte aqui, onde tem essa tumba, que foi encontrada vazia também, nunca se encontrou a múmia, é aqui. Quando se vai nessas salas, nessas antessalas aqui, até o topo, nessas partes inclinadas você tem vários nomes, como pichações. E aí se encontrou a prova definitiva para a arqueologia que a pirâmide era de Quéops. Porque aqui tem uma assinatura onde os construtores colocaram seus nomes. Porém, se toda essa estrutura aqui já existia e tinha suas salas já feitas e serviu de modelo, né, para outras pirâmides e foi reaproveitada, se a própria pirâmide é mais antiga do que o Egito, então esse cartucho com o nome dos construtores também pode ter sido feito posteriormente. A mesma equipe que agora vem dizendo que tem estruturas abaixo da pirâmide de Khafre, voltando aqui para a pirâmide de Quéops, essa daqui, a de Khafre é essa, como eu falei. Olha o topo aqui, uma forma de reconhecer, falta a ponta da pirâmide, que a gente chama Pedra Bem. Fez uma pesquisa, uma varredura com ultrassons através da pirâmide. E aí se encontrou esse grande vazio, do qual ainda não se falou mais, realmente. Eu não sei a opinião ou a credibilidade que as autoridades arqueológicas do Egito, que estão a cada dia mais rigorosas, fizeram a respeito dessa questão aqui, de como vai explorar sem danificar a pirâmide e saber o que é esse grande vazio aqui. Mas os arqueólogos já estão questionando, baseado nessa dedução de falsas câmeras para enganar, que pode talvez ser a grande câmara onde está os tesouros e o túmulo e a múmia do faraó Quéops, verdadeiramente, porque nunca foi encontrada, não foi encontrado nada, e que essa daqui finalmente pode ser o local verdadeiro, né, de destino final do faraó. Voltando aqui, pessoal, essa, para quem ainda não tinha visto, mas muita gente já viu, essas são as imagens das quais se deduziu tudo aquilo.
Então, essas coisas aqui, na minha ignorância a respeito de interpretação das imagens desse método, me parece ser aquelas espirais, né? Aquelas cavernas espirais, mas também pode ser até esses verdes aqui, dando uma maior amplitude. E essas seriam as torres que estão sobre a pirâmide de Khafre. Então vamos comparar os desenhos. Parecem bobinas, mas isso não são metais, como muita gente falou. São túneis, né, em espiral, como eu falei. E a partir dessas imagens se chegou a essa conclusão. Agora, uma crítica verdadeira que a gente precisa fazer é sobre como isso está sendo tratado pela ciência. Mas vamos em frente. Veja aqui então os grandes espaços e as espirais de novo, a partir da interpretação desde aquelas imagens lá que a gente viu. E quem são esses pesquisadores? E aqui a gente vai usar o nome pesquisador mesmo, porque são pesquisadores que antes têm formação científica muito boa e que antes faziam as suas pesquisas, seus trabalhos científicos baseando no método. O que é isso? Precisa colocar como você fez em detalhes minuciosos, rigorosos, e aí seu texto deve ser passado por outros cientistas que vão criticá-lo, vão procurar onde, se eles se embasam bem num conhecimento científico pregresso, se eles se baseiam também em teorias já aceitas, caminhos que a ciência exige que eles sejam dados passo a passo e que depois seja publicado em revista científica. Então tem todo um rigor para que um cientista venha e exponha que a sua descoberta é realmente científica. O que ainda não aconteceu. Esse trabalho ele não chegou a ser publicado em nenhuma revista científica ainda. Eles pegaram os dados e diretamente fizeram a descoberta, eles levaram direto para a imprensa. Então isso é muito importante. Quem seriam então eles? Conrado Malanga, que é italiano, os três são italianos, já é um grande químico, tem artigos científicos no rigor do método em química, mas que já estava investigando, a palavra mais correta seria esse universo que pode não exigir tanto do método científico. Se você faz pesquisador, você vai seguir o rigor do método científico. Mas você pode investigar, você pode ter sua opinião e fora do ambiente científico. Então, nesse contexto, ele já investigava o universo alienígena e relacionando ele à mística, né? Não só antiga, mas também a mística até cristã. O outro pesquisador, um geólogo, Armando May, também já estava fazendo pesquisas sobre a ciência oculta das pirâmides. Ele já tinha anteriormente já tinha seus trabalhos com geologia, a respeito de geologia, mas enveredava também para a parte do realismo fantástico. E o terceiro e último, Filippo Biondi. Felipe Biondi é realmente talvez o mais acadêmico dos três, o mais rigoroso no método, mas que tem realmente assim, uma vasta experiência com essas questões de estudo geológico a partir de radares, de ultrassons e de materiais de ponta, de vanguarda, como este utilizado no satélite. Então essa equipe foi aquela que viu a pirâmide de Quéops com aquele espaço ainda e que agora também já estava investigando a pirâmide de Khafre. Então aqui vocês vejam o livro dele junto com o primeiro lá, o Conrado Malanga, a respeito
daquelas descobertas aquelas descobertas da pirâmide de Quéops que eu falei para vocês. No próprio realismo fantástico, desde que eu me entendo por gente, já se falava em estruturas desconhecidas, antiquíssimas, e que levavam a crer que as estruturas do Planalto de Gizé não eram originariamente egípcias, mas de uma civilização muito mais antiga e por ele observada. Eu não trouxe aqui uma foto, mas vocês podem procurar na internet uma foto que mostre a esfinge neste sentido aqui. Vocês vão ver que a esfinge é corpo de leão mesmo. Tem até algumas figuras que mostram ela com a cabeça de chacal, né? Mas ela é um corpo leonino, realmente, mas a cabeça humana é extremamente desproporcional, o que leva a crer que ela foi esculpida. Já talvez tenha tido a sua cabeça leonina e foi várias vezes esculpida a parte da cabeça de leão, foi perdendo camadas até chegar na última, que é a qual a conhecemos. Então, embaixo dela haveria esses salões. Nós já fizemos vídeos sobre eles e sobre até a iluminação, né, das chamas eternas, muito curioso. E é uma informação rara para quem gosta dos mistérios egípcios. Nós temos lá nosso vídeo, um dos primeiros do canal até. E na esfinge, por si só, ela tem aberturas muito misteriosas no ouvido. Tem essa que hoje está totalmente concretada e que ninguém sabe realmente qual é o seu propósito, mas a arqueologia oficial fala que alguém já deve ter colocado em alguma época algum cocar aqui na esfinge. Havia algum enfeite, talvez de metal ou de algum outro material, que era colocado temporariamente, talvez em alguma celebração. Essa é a imagem. Aqui você está indo para a pirâmide, aqui você vai para o Nilo. Então a esfinge ficaria em cima talvez de algum templo. Mas quanto a isso, os arqueólogos egípcios detestam. Eu já vi aquele Hawass, né, que é um dos mais importantes, sempre fazendo questão de mostrar. Quando eu tive a oportunidade de visitar a esfinge, eu tenho até fotos, né, nessa abertura, uma abertura que fica não aqui tem uma abertura exatamente desse lado, mas do outro lado da esfinge tem uma pedra que eles tiraram justamente para mostrar aos visitantes e pesquisadores que não há nada embaixo da esfinge. Mas é ridículo, assim, você fica acocorado dentro lá do buraco. Para nós do realismo fantástico, gente, essa questão aí de ter estruturas embaixo do Vale do Gizé não é nova, mas o futuro e suas inovações vão trazer muitas coisas, como está trazendo, né, na Amazônia, principalmente na Amazônia boliviana, cidades inteiras, né, que existem lá muito antes da Amazônia existir. Se você me perguntar se tem alguma coisa lá embaixo das pirâmides, eu acho cedo. Quanto a essas estruturas, os céticos acham que a ciência oficial acha que foi mero eco da estrutura das próprias pirâmides, que entrou chão adentro e fez com que esses peritos interpretassem que eram colunas. E eu, particularmente, nunca ouvi nenhum texto antigo da tradição, até de algumas sociedades secretas, citar que as pirâmides tinham alguma estrutura desse tamanho embaixo delas. Já ouvi, sim, que elas nunca foram túmulos. Isso está em vários livros do realismo fantástico, mas que poderia realmente estar ocorrendo uma maior presença de estruturas, de prédios e de coisas mais complexas, eu não ouvi. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham organizado na cabeça os mistérios da pirâmide de Quéops, os mistérios da pirâmide de Khafre, né? E que aos pouquinhos a gente vai passando para vocês, sempre com essa ética e essa serenidade aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima investigação.